sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Então, eu sou o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização e montagem de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 20 anos. Ao divulgar o nosso conteúdo, deixar o like, isso ajuda muito o nosso canal. Então, vamos lá. Criador Torres. Montar um criatório hoje era para grandes criadores, os pequenos nem pensar. Bem pelo contrário, criatórios grandes vão gastar muito para ter um criatório legalizado. Criadores maiores vão gastar bem mais do que um criador que está iniciando. Hoje, um criador que está iniciando, bem planejado, ele vai ter um investimento pequeno, vai conseguir as suas licenças, vai montar um planejamento, vai crescer da forma correta, não vai botar dinheiro fora, vai otimizar e vai ganhar bastante dinheiro. Então, o criador pequeno, ele tem todas as condições de ter um criatório comercial legalizado se ele fizer o planejamento. Porque o criador pequeno, ele acha, vou comprar 4, 5 casais, 6, 7 casais, ele é um criador pequeno? É um criador pequeno. Mas quanto ele está gastando com esses casais? Se ele escolher determinadas espécies, cada casal ele vai gastar 15, 20 mil reais, dependendo da mutação, dependendo da coisa. Comprando para achando que vai ganhar dinheiro vendendo os filhotes. Então, o processo de licenciamento não custa nem o valor de um casal, né? Você pode pagar parcelado, você tem todo um trâmite para fazer todo o procedimento, você tem um tempo para montar o seu criatório, você tem de 6 a 1 ano para planejar, buscar o dinheiro, conseguir, aos poucos, fazer todas as instalações da forma correta, adquirir os animais da forma correta, e quando você tiver com o seu criatório montado, você vai estar com o seu criatório pronto e licenciado e legalizado. O correto, o criatório pequeno é que vai ser o grande diferencial. O criatório grande, muitos não estão nem aí, gastam porque tem o dinheiro para gastar, e aí, como é muito grande, eles têm que provar a procedência de todos esses animais. E muitos criatórios grandes não estão conseguindo se legalizar porque a maioria dos animais são ilegais. Aldineia Carvalho, todos os anos temos essas conversas que nos deixam apreensivos em relação às novas legislação que podem mudar em relação à criação de aves. O licenciamento é o caminho para sermos criadores. Sim, essa história de que todo ano tem um problema com a legislação é mentira, tá? A legislação sempre existiu, sempre foi obrigado a ser, para quem quer criar animais com intuito comercial, fazer o licenciamento ambiental. O problema é que muita gente prefere fazer na ilegalidade. Prefere montar o criatório achando que não precisa, que não há necessidade, porque é um animal exótico, eu não preciso ter isso, que não preciso emitir nota, que eu só preciso ter um anel de uma federação. E isso é que causa o erro. Porque a legislação ela já existe desde 1959, quando a primeira Constituição foi publicada, já está na Constituição, é permitida a criação de animais no Brasil, com intuito comercial, desde que você faça o licenciamento. O que mudou foi instruções normativas, facilitando, dificultando, acrescentando algumas coisas, permitindo umas espécies, retirando outras, mudando um pouquinho, mas sempre foi permitido. Nunca foi proibido a criação. Algumas espécies é proibido porque a própria legislação já proíbe a criação de alguns animais porque não tem intuito comercial. Tanto que a gente está falando de lista PET, porque a venda de um animal de um criatório comercial é para vender como animal de estimação, não é para venda para outras finalidades. Então essa é uma característica. E nem todos os animais são criados como animais de estimação. Tem procura, tem mercado para isso. Tá? Então a gente tem que entender que a legislação ela sempre vai estar aí, sempre vai ser publicada uma instrução normativa, nunca vai proibir, sim, pode paralisar por um tempo, pode criar uma dificuldade momentânea, mas, sim, como você falou, se você já iniciou o processo, já está fazendo, você está garantindo o direito de virar um criador comercial. Se você não deu entrada em nada, você não tem direito a nada, caso a legislação seja alterada. Antônio, sou produtor rural, inscrito com CPF, e serei obrigado a abrir firma com CNPJ para criador comercial. Em alguns estados, o produtor rural ele é obrigado a ter um CNPJ como produtor rural, mas não é obrigatório. A maioria dos estados você consegue abrir um criatório comercial no seu CPF como produtor rural, somente nesse caso. Mas você tem que comprovar que você é produtor rural, tem que ter o cadastro como produtor rural, a propriedade tem que ter todas as licenças de produtor rural, tem que ter o CAR, tem que ter as licenças de outorga de água, tem que ter toda a documentação da propriedade e a sua para você poder montar um criatório comercial como produtor rural no CPF. Mas é bem tranquilo, o caminho é bem mais fácil na área rural do que na área urbana, tá? Gabriel Feitosa, sou de Fortaleza, Ceará. Como consigo legalizar o meu criatório e qual órgãos tenho que entrar em contato? Procura uma empresa que faça o licenciamento ambiental na sua região.
procura alguém que entenda do processo de legalização, que eles vão te orientar da forma correta. O órgão que você precisa buscar é desde prefeitura, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, órgão agropecuário do seu estado, e você precisa ter todas as licenças e você precisa entregar todos os projetos, pagar as taxas, encaminhar a documentação. Não é um processo que uma pessoa sozinha consiga fazer, tá? Você vai ter que contratar alguém para poder te orientar e te fazer metade dos processos dos projetos de licenciamento, senão você não vai conseguir. Tá? O custo hoje de um processo de licenciamento ambiental, bom, isso depende. O custo do processo de licenciamento, o que é o licenciamento? É você contratar uma empresa que vai fazer todos os projetos e vai encaminhar aos órgãos ambientais, solicitando as licenças junto com as taxas que você tem que pagar para conseguir a liberação do seu criatório comercial. Então, hoje, depende muito do tamanho do criatório e depende muito das espécies que você quer criar e a quantidade de espécies que você quer criar e o local. Porque alguns locais não é permitida a criação comercial, você vai ter que ter um custo muito grande de instalações para conseguir a liberação em determinados locais. Quando eu falo em locais, área urbana, áreas centrais, é muito difícil de você conseguir a liberação, e mesmo na área urbana periférica, você tem que ter instalações muito bem adaptadas para conseguir a liberação daquilo. Então, a pessoa que você vai contratar, ela vai te cobrar um preço para fazer todos os projetos, porque você tem projeto arquitetônico, engenheiro, projetos técnicos, responsável técnico. Hoje, uma média, uma empresa vai te cobrar na faixa entre 10 a 30 mil reais para realizar todo o processo de licenciamento ambiental. Mas as taxas, vamos botar aí, você vai gastar em torno de, dependendo do tamanho do criatório, entre 2 mil, 1.500, 2 mil, até 5 mil reais, até 10 mil reais, dependendo do tamanho do criatório. Então, você tem um custo geral alto. Não é tão alto porque, dependendo da quantidade dos animais que você vai comprar, o custo é irrisório. A nossa empresa faz o processo de licenciamento no Brasil todo. Se você tem interesse, entre em contato com a gente, né? Nós temos aí um pacote bem completo de todo o processo de legalização, com a responsabilidade técnica por 1 ano, mas tudo que você precisa saber e tudo que é suporte que você precisa para ter um criatório comercial legalizado. Mas a faixa é disso, você vai gastar aí numa faixa entre 10 a 25, 30 mil reais com todo o processo de legalização. É uma média sem instalações, sem compra de matrizes, sem taxas burocráticas, sem responsabilidade técnica. Estou falando só do processo de licenciamento ambiental. Tá bom? Fazer todo o meu processo de licenciamento sozinho? Não, você consegue aprender tudo o que precisa, montar os projetos, mas se você não for formado e você ter o seu registro profissional, você não consegue assinar o projeto e não consegue emitir um ART de responsabilidade técnica. Então, aí você vai ter que contratar alguém para assinar, para fazer essa parte documental para você. Mas se você quer aprender, a gente tem um curso aí, tem o link aí do curso, tem os links na descrição, tem o telefone, tem um curso completo em que a gente ensina do zero tudo que você precisa para montar um criatório comercial, tudo que os projetos, todo o licenciamento, como comprar, como conseguir, como você reduzir custo, até você ter o criatório funcionando, até você poder vender os animais. Gostaria de agradecer novamente a presença de todo mundo, se inscrever no nosso canal, divulgar o nosso conteúdo, deixar o like, isso ajuda muito o nosso canal. Se você quer uma orientação, mas eu não tenho dinheiro para comprar um curso, eu não tenho dinheiro para fazer licenciamento, eu queria uma consultoria. A gente também faz essa consultoria, a gente cobra um valor, a gente explica tudo que você necessita. Se você quer comprar o serviço parcelado, a gente tem esse processo. Eu quero fazer devagarinho, eu quero montar todo o processo, eu quero fazer lentamente, eu consigo? Sim, a nossa empresa faz isso e tem essa oportunidade. Então, se você tem o interesse, continua assistindo o nosso canal, a gente vai ter uma série de vídeos agora, nas próximas semanas, falando um pouquinho sobre como montar o criatório da forma correta, como fazer os planejamentos mais importantes. Se você quer entrar nesse mercado, você vai precisar do licenciamento ambiental. Tchau, tchau, até o próximo encontro.